Mas podem interromper a hora que quiserem, tá bom? Tá. Bom dia para todos. Salve Maria. O tema é muito atual. É um tema até de vida espiritual, como levantou o Flávio aí, até, individual, e vida espiritual de nações. De nações. Falsa direita é uma grande tentação, que o demônio apresenta de tempos em tempos, nas horas certas. Eu acho, Flávio, que durante a exposição vai ficar clara essa abordagem. Revolução e contra-revolução, até do Paulo Henrique, valeria a pena, a uma certa hora, fazer algumas exposições, o senhor Hélio, a pessoa, explicando esse conceito de revolução. Isso já foi pisado e repisado, mas acontece que o público vai variando, vai inovando, a gente tem que estar sempre fazendo referências. E os que quiserem de maneira particular, a gente pode sentar, conversar, explicar direito, mas vamos voltar sempre ao tema. Tá bem. Porque agora, alguns comentaristas até de direita no Brasil, são poucos, graças a Deus, dizem o seguinte: não, o Putin está lutando contra o globalismo, está lutando contra a nova ordem mundial, então seria uma razão positiva, né, a favor do Putin. Porque essas pessoas que comentam isso não têm a noção de revolução. Putin é um revolucionário. A nova ordem mundial é revolucionária. A União Europeia segue a revolução. Então não tem como escolher Satanás e Beelzebub. O livro Revolução e Contra-Revolução é que ajusta a lente para mostrar, olha, tem revolução na União Europeia, tem revolução no Putin. Qual é a solução? O São Paulo falou, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem que ficar escolhendo falsa opção. Por que tem que pegar a falsa opção? Quem pega a falsa opção vai acompanhar depois. Bem, bom, Fátima, por que eu coloquei aqui? Porque Fátima vai lançar as luzes sobre o que nós queremos. A mensagem de Fátima é dirigida principalmente ao Papa e Hierarquia, ao Ocidente, e concerne, em modo particular, a Rússia. Eu figurei isso aqui por quê? Porque a mensagem de Fátima, que foi dada a Portugal, ela concerne, portanto, ao Papa e Hierarquia, ao Ocidente. A mensagem de Fátima não foi dirigida principalmente, por exemplo, para o Japão, para a China, para o mundo árabe, principalmente não. Eles iam entrar depois, se o Ocidente se convertesse, as graças espalhariam pelo mundo. Mas o chamado primeiro é para o Ocidente, a hierarquia, o Ocidente. Capitaneado pela Europa e depois toda a América Nova. E pronto, o resto já não é considerado mais Ocidente. Isso. Assim, é bom focalizar isso aí. As pessoas que vêm para uma palestra, elas são mais ou menos 3 vertentes psicológicas. Uns querem saber no que essa palestra vai ser útil para a minha vida espiritual. Do que isso aqui interessa para a Santa Igreja. Há também uma outra faixa, pessoas que se preocupam com o lado político-social legitimamente. É a civilização vai melhorar, vai piorar, a luta contra o comunismo. Então, são muito fortes. E há um terceira psicologia, que diz assim: eu quero saber o porquê das coisas. Por que isso está acontecendo? Então, uma palestra, ela precisa atender às 3 psicologias. E senão, é o que eu tentei fazer aqui. Vou tentar fazer. Atender a todos. Bom, então, esse aqui é um trecho do professor Clínico Correia de Oliveira, comentando Fátima. Ela, em todos, Nossa Senhora, atua em todos como medianeira suprema e necessária por vontade livre de Deus, entre o Redentor ofendido e a humanidade pecadora.
mediadora de outro lado, sempre ouvida por Deus, né? E, enquanto tal, exercendo uma verdadeira direção sobre os acontecimentos. Mediadora régia e será glorificada com a vitória do seu coração materno, o que é a mais requintada expressão da vitória do próprio Deus. Então, a mensagem de Fátima aqui já está vista não apenas como um pedido de conversão individual, mas já está passando aqui para um conceito universal, a mediação de Nossa Senhora junto a todos os povos. Falando aos pequenos pastores, quis Nossa Senhora de Fátima falar ao mundo inteiro, exortando todos os homens à oração, à penitência e emenda de vida. De modo especial, ela falou ao Papa, a Sagrada Hierarquia, pedindo consagração da Rússia, coração, comunhão reparadora dos primeiros sábados, e há ainda outra condição implícita na mensagem de Fátima. Indispensável. É a vitória do mundo sobre as 1000 formas de impiedade e de impureza que o vem dominando. Isso aqui que se chama revolução. Isso é que todo mundo chama de revolução. É esse processo. Modas, por exemplo. Nossa Senhora falou. Bem, aí queria pedir a consagração da Rússia Imaculado Coração. Estou vendo que eu estou ligando a mensagem de Fátima com o que vai acontecer agora na Rússia. Isso é o que eu quero fazer, quero chegar lá. Saber se Putin está atendendo isso daí. E se a Igreja Ortodoxa também vai atender isso daí. Aí vai explicar o que é a cristandade. Que essa é a essa cristandade que Nossa Senhora está se dirigindo. Então, o que é a cristandade? A cristandade é a resposta a essa nova ordem mundial. Se o Putin fosse um líder verdadeiro, ele estaria defendendo a cristandade, não estava defendendo a Eurásia, entendeu? Nem a Federação Russa, estaria defendendo a cristandade. Agora, qual é o conceito de cristandade? Os povos católicos formam uma verdadeira família no sentido mais genuíno da palavra. Família é resultante de tudo, de uma certa comunidade de vida entre seus membros, recebida da mesma fonte, do mesmo tronco genealógico. A cristandade tem também uma comunidade de vida, a vida da graça, a vida sobrenatural, que faz de cada fiel um filho adotivo de Deus. Então, as pessoas são católicas, os países europeus eram católicos, e esse conjunto formava a cristandade, que estava sob, pelo menos, o bafejo do Santo Papa, né? Todos devem colaborar para a dilatação do reino de Cristo. O conceito de cristandade é uma projeção no terreno natural da grande realidade sobrenatural que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, a questão talvez de um mês atrás, assim, o Papa Francisco incluiu no corpo místico de Cristo, né, incluiu todo mundo. Faltou só botar Satanás, porque todo mundo, os maus são eles, são do corpo. Não, o corpo místico de Cristo é constituído pelo fiel católico. O outro, existe também o corpo místico de Satanás. É isso que o Dr. Pino está dizendo aqui. A grande realidade sobrenatural, que é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir, esta é a resposta católica ao globalismo. Ao globalismo. Depois vamos perguntar se os homens que estão lutando contra o globalismo querem isso aqui. Bem, a revolução deu-se no Ocidente, nos povos católicos, na cristandade. O humanismo, o protestantismo e a Revolução Francesa foram essas três grandes revoluções e voltadas aqui para o Ocidente. Agora, o Oriente não, a Rússia pegou a terceira. Olha lá, a terceira revolução deu-se na Rússia, fruto dos erros do Ocidente. Tá certo isso?
Os erros, são esses erros que começaram na decadência da Idade Média, que depois da Revolução Francesa, que implantou essa igualdade, essa ânsia de igualdade e tudo mais. É isso que frutificou dentro da Rússia. Parece que queriam fazer antes da Alemanha, né, que estava no Ocidente. Acabou não dando certo, foram fazer na Rússia. É sabido, é fato histórico, que o Lenin foi despachado. Ele foi estudar em Zurique, entre aspas. Estava em Zurique, um trem especial despachado para a Rússia para fazer o quê? A Revolução Comunista, gerar a Revolução Comunista na Rússia. Bem, olha, se o quadro não estiver muito claro, a gente pode ir. Exatamente, pode interromper na medida das duas. Só uma pergunta, então. Qual é a origem do Lenin? Ele era russo? Ele era russo? Era. E por... Não, e por que ele morava lá na... Ele estava por agitações e tudo. Ele estava fora por causa disso. Todas as revoluções foram feitas na Europa. Todas as revoluções que se deram no mundo inteiro, foram todas elas plasmadas na Europa. Depois os líderes viajavam para os seus respectivos países para fazer revolução. O Marx, quando escreveu, o Marx era alemão. Foi assim, lá no Camboja foi assim, todos eles iam, estavam em Paris, lá, recebiam toda a doutrinação e iam para os seus países para fazer revolução. Essa é a realidade. Mao Tse-tung estudou em Paris. Bom, ok. Outra frente porque tem. Vou repetir então. Cristandade, descristandade aqui. Agora nós entramos aqui com a Rússia para a terceira revolução. Essa terceira revolução na Rússia, o que aconteceu? Isso o Dr. Pino publica na segunda parte do complemento do livro Revolução contra a Revolução, em 76. Ele escreveu 59 livros. Em 76 ele fez um acréscimo. Esse acréscimo, ele defende isso. O comunismo russo constituiu um grande império, a China era praticamente desprezível nessa época. Mas esse império está indo para baixo. Por quê? Porque ele não convenceu. Não basta dominar com bota. Não convenceu. Então, ali já começa o esboço dessa perestroika que vai dar agora no Putin. Essa ideia começou lá no fracasso do comunismo de convencer as pessoas. Bem, o que é direita? E o que é falsa direita? Aqui está. Em uma visita ao legionário do ilustre padre Garrigou Lagrange, o padre Garrigou Lagrange era considerado na época um dos maiores, se não o maior teólogo que havia. Quando ele viveu? Só? Quando ele viveu? Essa visita aqui foi em mais ou menos 40. Vai aparecer a foto dele adiante. Então, ele mostrou a diferença entre direita e pseudo-direita, entre falsa direita e falsa direita. Mas esse trecho é muito bonito, eu vejo bem lá, é uma glorificação da direita. Olha, mas a direita verdadeira, que defende a ordem fundada sobre a justiça, parece ser um reflexo do que a Escritura chama a direita de Deus. Quando diz que Cristo está sentado à direita de seu Pai e que os eleitos estarão à direita da justiça. Quer dizer, não tem lugar para a esquerda aí, não. Essa sempre foi a posição do legionário e do professor Plínio Cordeleiro, como vamos mostrar. Aqui está o padre Garrigou Lagrange ao centro. E o professor Plínio Oliveira, mais um sacerdote, que eu não sei quem é, e outros eram colaboradores do legionário. Isso foi estampado no legionário na época. Mas não é isso não. O Dr. Plínio pediu ao padre Garrigou Lagrange que respondesse a certas perguntas. Só escrevi o trecho seguinte. Eu acho que meus slides estão... Continua. A história nos ensina como a revolução forja as falsas opções, quando a batalha da opinião pública lhe parece perdida. Sempre que o demônio está em iminência de perder uma partida, sua grande arma é a confusão. Utilizou ainda desta vez, comenta o professor Plínio, para explicar o surgimento do nazifascismo. A história talvez diga algum dia em que antes o plano tenebroso se forjou. O que ele quer dizer isso aí?
a partir de 30, ou talvez 20 e pouco, começou a, vamos dizer assim, o pontificado de São Pio X começou a frutificar dentro da juventude, muito parecido com o que se passa hoje. Hoje que eu digo, digamos, de 15 anos para cá. Não estou falando de maioria, não. Frutificado. Bem, diga que época ele foi de 4 a 14, mais ou menos. Exatamente. O pontífice reinou de 1903 a 1914. Não, teve uma morte misteriosa, não é o caso de nós entrarmos aqui. Mas os frutos da graça começaram a trabalhar. Então, isso é que o Dr. Plínio está chamando aqui, ele vai chamar de confusão aqui. É isso, era preciso criar uma falsa opção para que essa juventude não caminhasse para a igreja, não caminhasse para a verdadeira direita. Olha, é muito similar a esse paralelismo histórico aqui. Por isso eu vou deter um pouquinho o nazifascismo para a gente compreender agora o putinismo. Olha lá, isso são palavras do Dr. Plínio, está entre aspas. Mas o fato é que, para atender aos anseios das massas sedentas de civilização cristã, apareceu na Alemanha um partido logo copiado em outros lugares. Que é seu lugar? Itália, Bélgica, a França tinha os seus simpatizantes, era um partido. Espanha, Portugal, aqui. A nossa terra aqui, não é? Copiado em outros lugares, que se propunha, veja bem, implantar um novo mundo cristão. Tá vendo? O ideal, digamos, a propaganda era para atrair um novo mundo cristão. À primeira vista, nada pareceria mais simpático do que o nazismo. Movimento místico histórico, Herói. propugnador das tradições da Alemanha cristã, isso quando começou, hein? E medieval, contra a dissolução, veja aqui, eu vou frisar isso aqui, olha aqui, contra a dissolução demagógica e corruptora da propaganda bolchevista. Então a falsa opção ficou clara? Havia, veja bem, havia uma graça dada pela providência divina em muitos setores, em todo o Ocidente. Era preciso surgir uma falsa opção que pegasse esse público tendente de que, olha aqui, de tradições, etc., e os levasse para onde? Para o nazifascismo. Essa foi a obra do nazismo. Agora, mas eu vejo a história e falo que o nazismo perseguiu os judeus, o nazismo chegou, perseguiu a igreja, o nazismo era um regime de força, o nazismo matou não sei quantas mil pessoas. Isso tudo é verdade. Mas a essência do nazismo, entendeu? O lado estratégico foi isso, é desviar. E depois vamos ver mais para frente um pouquinho também a doutrina. Porque essa doutrina aqui, vamos dizer, a narrativa que se dizem hoje, essa palavra, o que foi apresentado, a propaganda do nazismo era o movimento que vai acabar contra a dissolução, inclusive moral, como é que se chama aí? As democracias estavam muito bagunçadas, vamos dizer assim, o nazismo ia botar ordem em tudo, então coisa boa, vai botar ordem. Então a gente pode falar que o nazismo, a gente pode falar que é a esquerda. Falsa direita. Pois é, mas aí que está a coisa. Sim, mas acaba sendo esquerda. Fazer o jogo da esquerda. A esquerda que fez. Não, é isso sim, é isso sim. Disfarçado. Até foi interessante, uns 2 anos atrás, né, o chanceler aí, Ernesto Araújo, defendeu isso de público. O nazismo é um movimento de esquerda. Isso. E aí a esquerda ficou num revoelo, numa acusa, uma falação, etc. Aí jornais internacionais começaram a acusar o Ernesto Araújo, até o próprio Bolsonaro falou, não, é de esquerda mesmo e também. É por isso, coisa muito interessante. Partido Social, como é que é? Dos Trabalhadores. Nacional Socialista dos Trabalhadores. PT. Mas é aquilo.
A esquerda é comunismo, só que é vestido. Ah, lobo em pé de cordeiro. Vestido de cordeiro. Claro. Esse é que é o problema da falsa direita. Vestido. Por isso é que é falso. Não é verdadeiro. Olha, se tiver muito cheio de ideias, o que eu posso fazer? Não, mas estão claras, A estão culpa, culpa é do quadro mesmo, é da... Satanás, ele trabalhou no cadinho dele lá, entendeu? Para purificar. Eu quero aproveitar esse você está nesse ponto aí. Ainda recentemente, para deixar as coisas bem claras, dois pontos que é bom. O pessoal não frisa mais, esqueceu. Quem mantém o comunismo em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, em todos esses países, é o Putin. Está lá cheio de militares russos, armamentos russos. Ninguém fala disso. Ou seja, o homem está aqui nas nossas barbas, implantando comunismo, comprando coisa aqui, intervindo ali, entendeu? E ninguém fala nada disso. Ou seja, esquece. Papel do que? E, por exemplo, já que o senhor ele falou, por exemplo, o resultado que possa haver hoje nas eleições da França, né? Macron, todo mundo já sabe quem é. Esse é propriamente é o lado péssimo, né? O homem péssimo, produz na França toda espécie de critica o Brasil e critica... Bom, tá bem, Macron. Quem está se opondo a Macron? Marine Le Pen, que é financiada por Putin. E até ficou certinho. Agora, depois da invasão da Ucrânia, as fotografias da Le Pen com a Marine Le Pen com o Putin sumiram. Porque pisou na bola. Desaparece mais. Só que a exposição é uma exposição de esperança. Não quer dizer que a gente tem que cair no espeto ou na brasa. Não. Claro. Quando é que é a eleição? Continua o doutor Pino analisando o nazifascismo. Esse termo negativo, quer dizer, é o lado combate do nazismo, né? Onde ele combatia. Então, os lados negativos da doutrina nazista correspondiam em vários pontos com o que sentia de mais vívido na consciência cristã. Olha aqui, indignada com o enfraquecimento do princípio da autoridade, da ordem, da moral e do direito. Olha, vamos transpor um pouquinho, mais ou menos. Veja que o Brasil se indignou com a roubalheira do PT, do Lula e uma série de outras coisas. Houve um levante mesmo. Isso é uma ajuda da providência para a vocação do Brasil. Bem, continua. A doutrina do nazismo era evolucionista e anticristã. Mas se atentasse para o lado positivo dessa ideologia, lado que só aos poucos a maquiavélica propaganda parta, do nazismo, revelava aos iniciados, que terrível decepção. Ideologia confusa, impregnada de evolucionismo e materialismo histórico, saturada de influências filosóficas e ideológicas pagãs, programa político e econômico radical e caracteristicamente socialista, com intoleráveis preconceitos racistas. Eu vou repetir. Os que combatem a esquerda, quando fala do nazismo, pode ver, ela vai falar de racismo, ela vai falar que perseguiu os judeus. Não, esse não foi o grande mal da Alemanha, é um mal, mas não foi o grande mal. Ainda que a gente fique à exposição até 50%, já está muito bom, mas quando terminou a guerra, o Dolopino publicou um artigo analisando as 7 sentenças do Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Internacional, né, que ele até advoga. Esse tribunal tinha que ter a colaboração da Santa Sé, porque o único tribunal imparcial no mundo e que julga segundo a justiça é a Santa Sé. Então, o Tribunal de Nuremberg falhou não convidando nenhum emissário do Papa. Veja bem, a Santa Sé de 1945. Não é de hoje. Bem, Era Hoje é melhor nem convidar. hein? Hoje em dia é melhor nem convidar. Bem, pois é, mas ele disse tinha que ter convidado. Agora, veja o que o Dr. Pino fala. Ele ressalta: o Tribunal de Nuremberg condenou os erros do nazismo contra a humanidade. O nazismo é condenável também porque ele pecou contra a luz primordial, a vocação da Alemanha. Ele começou a destruir o próprio país. E esses crimes do nazismo
contra a Alemanha, não entraram na sentença do Tribunal de Nuremberg. Bom, não sei nem por quê. Ele está falando de ideologia pagã, etc. Né? Na simbologia, estética, os motivos nazistas são todos pagãos, né? Aquela suástica, é tudo coisa oriental. Pois é. Budista, hinduísta, esotérico, essas coisas. Eu acho que vale muito a pena assim, pegar alguns artigos doutrinários, quando a doutrina analisa a doutrina nazista, e vai mostrando a sequência de erros que o nazismo veio exatamente o seguinte. Mas ela é porque ela ressuscitou. O nazismo ressuscitou o culto aos deuses pagãos da velha Germânia. E depois tinha a parte esotérica toda, enfim, a reunião não é sobre isso, mas vale muito a pena pegar, porque aí para ver a sucessão, os erros são muito mais profundos do que a propaganda antinazista fala. Exatamente. Eles atacam como se fossem inimigos do nazismo, eles atacam pontos que são secundários. Bom, depois, essencialmente, radicalmente anticatólico. Radicalmente anticatólico. Bom, olha lá. O nazismo desviou para si simpatias que naturalmente se encaminhavam para a igreja. Por esse mecanismo que eu estou falando aqui, por causa dos aspectos iniciais dele. Está combatendo a dissolução, está combatendo a anarquia geral, está anunciando que é anticomunista. Aliás, a propaganda em torno do Hitler é a mesma coisa que fizeram, estão fazendo com Putin, né? Hitler era o novo Constantino. Veja bem. E o Putin agora também é o novo Constantino. Vai, quer dizer, a propaganda, né? Continua. Compreende facilmente que, falando uma linguagem parecida com a da igreja, o nazismo tenha conquistado simpatias mais fáceis do que esta. Olha aqui, eu gosto muito dos princípios também. Vejam bem o que o Dr. Pinto está falando aqui. Vou para cá. Olha aqui, a adesão à Igreja Católica supõe uma profunda revolução interior, conversão, pela qual não se passa sem sofrer dores espirituais, muitas vezes lancinantes, sacrifícios íntimos, cujo preço transcende imensamente a da renúncia dos mais valiosos bens materiais. Continua. Para as almas que, enojadas, cheias de nojo da putrefação liberal, emigravam em massa para o catolicismo, o nazismo ofereceu uma pousada intelectual a meio caminho, muito menos alta e menos difícil de ser atingida. Mais ou menos, vamos subir a Serra da Piedade, né, vamos subindo e tal. Aí chegamos já 2 terços, chegamos 1/3 do caminho, já está bom aqui, entendeu? A igreja está pedindo para a gente ir lá no pico. Mas lá no pico você consegue ver tudo. Então, veja aqui está, olha, nós estamos tratando do que é direita, do que é a falsa direita, agora que a esquerda mais ou menos continua. Aliás, seria interessante se aparecer uma falsa esquerda agora, né? Essa parece que não apareceu ainda, né? Mas a falsa direita já apareceu. O que é a falsa direita? É aquele cupim que vai tentando cobrir a direita, ou então fazer isso aqui, oferecer uma parada, uma pousada a meio caminho. Olha, fica bem. Até, o Sr. Paulo perguntou, você vai falar do centrão, né? Mas, nesse sentido aí, a gente está te convidando para aqui no meio, entendeu? Que já está bom. O centrão, então. Você não está roubando nem nada, né? Mas meio caminho não leva ninguém para o céu, né? Nada se constrói sobre meias verdades. É verdade. Bem, aqui um outro ponto muito importante também. Esse ponto vale para o nazifascismo, vale para o comunismo, evidentemente, e vale para o putinismo.
a alma da trilogia da Revolução Francesa, a trilogia Liberdade, Igualdade, Fraternidade. A alma é a igualdade, não é a liberdade. Vejam bem, hein? A direita hoje, os sites de direita estão sempre falando, mas é contra o comunismo, é contra a liberdade, a gente não tem o Moraes está cerceando a liberdade. Olha, o aspecto mais profundo não é liberdade, é a igualdade. Por quê? Porque o universo foi criado por Deus desigual, né? Hierárquico. São Tomás diz assim, acho que eu vou me lembrar do trechinho da Revolução e Contra-Revolução. A desigualdade das criaturas e seu escalonamento hierárquico são um bem em si mesmo, porque assim melhor refletem as perfeições do Criador. Assim Deus estabeleceu uma desigualdade entre o mundo dos anjos e depois estabeleceu entre os homens. Não é só entre os homens, não, entre os seres brutos também. O diamante é uma coisa, a pedrinha de granito é outra coisa. Então, essa desigualdade, não precisa combater a desigualdade social, precisa combater a desigualdade na criação. É impossível que a criação refletisse a Deus fora da igualdade. Não é toda aqui, eu estou vendo tudo carinha, tudo igualzinho, tudo a mesma coisa. Não existe. Desculpa, eu entrei aí, agora tem que sair do outro lado. Está muito bem resumido dentro do livro Revolução contra a Revolução. Há uma igualdade fundamental entre os homens. Sobretudo, nós somos batizados, temos as igualdades que vêm da natureza. Essas são fundamentais, são iguais para todos. Mas depois existe a desigualdade. Inteligência, habilidade, oh, meu Deus, fortuna, nascimento. Eu não nasci igual do Bertrand, eu não nasci príncipe. Então, essa desigualdade acidental é que forma a sociedade. Mas se todo mundo aqui com a mesma qualidade, nós todos vamos virar revisor igual o São Paulo Henrique, entendeu? Todo mundo revisor, ou todo mundo vai virar engenheiro fazendo. A desigualdade é uma beleza, é a perfeição. Necessário. E ela está na própria natureza geográfica também. Num lugar é deserto, é árido, no outro chove muito, é muito quente, o outro é gelado. Não, e tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: se tudo fosse igual, a caridade não poderia existir. Perfeitamente. Não existe. A caridade só pode existir se os dons forem distribuídos desigualmente. Assim, um dom que foi dado para ele e não foi dado para nós, ele foi dado para ele partilhar pela caridade. E assim todos os dons. E se tudo fosse igual, o tédio imperaria. Claro. Bom, mas então, voltando para a doutrina, então, o ponto essencial da evolução é a igualdade e a sensualidade. A doutrina explica isso, Revolução e Contra-Revolução.